Esse vídeo aqui eu estou fazendo especialmente para os colegas advogados para falar de um mercado que pouca gente está ficando atento, que é a LGPD voltada para a administração pública. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de casos práticos que já estão acontecendo, como esse mercado tende a aquecer para os advogados que querem atuar dos dois lados, seja dando treinamento e compliance para o poder público, seja atuando com ações coletivas pró-cidadão. Se você já passou pela chamada e está comigo no vídeo até agora, é porque com certeza você é advogado e é um interessado na Lei Geral de Proteção de Dados. Então eu já posso falar nesse vídeo de forma um pouco mais técnica para você conseguir compreender por que esse mercado voltado para a administração pública ele vai ficar cada vez mais aquecido e cada vez mais interessante. Eu vou falar para você de dois casos, um inclusive que o meu escritório está atuando pró-cidadão. Uma prefeitura ela começou a ceder os dados dos seus servidores para o Banco do Brasil, que é uma entidade privada, para que o banco mandasse para a casa dos seus clientes, para a casa desses servidores, cartão de crédito e uma nova conta aberta sem a solicitação desses servidores, com a alegação de que agora os pagamentos aconteceriam nessa conta, e seja essa conta salário ou não, a gente vai precisar se lembrar do artigo 26, parágrafo 1º da lei que o Aloysio vai colocar aqui na tela para a gente. Olha o que diz o artigo 26 da LGPD. O uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender às finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados elencados no artigo 6º. Parágrafo 1º. É vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes da base de dados das quais tem acesso, exceto, inciso 4, quando houver previsão legal ou transferência for respaldado em contratos, convênios, instrumentos ou congêneres. Aí o parágrafo 2º, os contratos e convênios que trata o parágrafo 1º, que a gente acabou de ler, deste artigo, devem ser comunicados à autoridade nacional. Aí é o que eu já digo para você, você acredita que a prefeitura comunicou à autoridade nacional que estava fazendo um convênio com o Banco do Brasil para poder abrir conta corrente em nome dos servidores sem o seu consentimento? É óbvio que não. E aí você já começa a entender o tamanho e a dimensão de um tipo de ação dessa. Eu obviamente não vou falar a prefeitura e onde aconteceu para já não gerar qualquer tipo de antecipação. Mas eu estou te falando de um caso prático e do tamanho da repercussão que isso pode dar e do tamanho dos valores de indenização. Um outro caso que a gente soube que está acontecendo no Rio de Janeiro, em algumas outras capitais, principalmente cidades que têm metrô, são empresas de telefonia oferecendo como serviço, na boa vontade, serviços de Wi-Fi, por exemplo, dentro de transporte coletivo. E aí, quando você vai se conectar no Wi-Fi do transporte coletivo, o que a empresa pede? O seu cadastro, e você precisa digitar lá seus dados pessoais. Nome, às vezes CPF, RG, endereço, algumas preferências, gostos, que tipo de conteúdo você gosta ou curte. Ou seja, você está oferecendo dados e às vezes alguns dados sensíveis. E aí vamos combinar. Transporte público é uma concessão e esse convênio com a prefeitura ou convênio com o poder público, com uma entidade privada, que é uma empresa de tecnologia, ou ele não foi respaldado por um contrato, ainda que tenha sido respaldado por um contrato, tem que se ver se ele está em conformidade com as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados. Estou colocando para vocês esses dois exemplos de dezenas, centenas que já acontecem no cotidiano, porque se existe um ente que trata dados pessoais num volume que nenhuma outra empresa privada é capaz de tratar, são os entes públicos. Desde as Smart Cities, você hoje, o prefeito é capaz de saber cada ponto da cidade que você teve, principalmente por causa dos cinturões de vídeo monitoramento. O prefeito é capaz de saber, o prefeito ou o governador é capaz de saber as doenças dos seus cidadãos, principalmente se você é usuário de algum serviço público ou de um hospital municipalizado ou estadualizado ou do próprio SUS. O prefeito ou o governador ou o presidente é capaz de saber os exames e as patologias que você tem, principalmente se você utiliza serviço público. Então você começa a perceber a quantidade de dados e de dados sensíveis que o poder público coleta, trata, e eu não sei dizer para vocês se existe uma prefeitura no país que iniciou algum programa de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então o mercado vai estar nesses dois pontos. Ponto 1,
para você fazer esses programas de conformidade através de licitações, ou se você for uma pessoa já com uma autoridade e um renome, através de dispensas e licitações, você pode criar cursos de treinamento para procuradores, para que essas conformidades aconteçam, para TI, ou você pode atuar pró-cidadão. O mercado da LGPD, uma boa parcela dele vai estar aí. Fica atento.